Calma aí, pai. Calma aí, vou ligar a câmera. Só um minuto, só um minuto. Emanuel. Fátima. Presente. Fátima. Presente. Fátima. Papá. Cidade é fogo. E Gabriela. Presente. Gabriela. Eu. Gabriela. Não tô aqui. Jackson. Presente. Jackson Pardim. Presente. João Gabriel. Presente. Júlia Glass. Presente. Júlia, tá ali. Kimi. Que risada Tá bem, forte. Manoel. Mano, o Marcelo ali, velho, tá Marcelo muito à ali, vontade, tá ligado? Ilha. Tu quer uma água de coco? Presente. Luiz Gustavo. Comer. Presente. Luiz Henrique. Luiz Henrique. Marcelo. Oi. A Kimi falou que a internet dela tá ruim, ela não tá conseguindo. Tá travando muito. Beleza. Maria Tereza. Aqui. Marina. Aqui. Murilo. Murilo. Rafael. Presente. Raíssa. Presente. Rodrigo. Rodrigo. Sabrina. Presente. Samuel. 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 Gente, o que aconteceu com o Samuel? Que ele não tem participado mais das aulas. Sofia. Presente. Sofia. Oi. Sofia. Professor. Sofia tá aí? Não. Não? Não. Sim ou não, gente? Tá precisando ir no otorrino, hein, Marcos? Ah, não, ela tá Ela sim. faltou. Não, faltou. Tiago. Tiago. Thiago faltou. Não, gente, porque tá chovendo, aí faz barulho, aí vocês respondem embaixo. Tem que falar, presente, estou aqui. Pronto, aí eu escuto. Galera, peguem o livro de vocês aí, por favor. Finalmente Tá com a faremos câmera uso do ligada, livro. Luiz. Professor, depois tu olha o Olha. chat, por favor. Obrigado. Cadê o livro de vocês? Que página, professor? Livro. Ô, professor, ele Ele tá tá na minha urgentemente, professor. Tem um aviso lá. Gente, fala alto. Já você fala. Olha o chat aí, professor. Olha, o professor, olha o chat que tem um aviso lá. Ai, meu Deus do céu. Meu Tem que fazer, Deus do Mano, quem é esse? É o bispo? Não, Vamos lá, pessoal. Ei, Ô, Luiz. Ei. Não, na moral. pessoal, Ô, isso é sacanagem, Luiz. Isso é sacanagem. ei, pessoal que tá em casa, cadê o livro? Mostra o livro aí, ó. Vamos começar lá da 283, por favor. 283, tá bom? Então, olha só, galera. Vamos começar falando aí dos filósofos pré-socráticos, certo? E aí, esses filósofos, eles inauguram algo importante, né? Eles inauguram o que nós chamamos aí de filosofia. E o que eles têm aí de importante? Eles têm de importante... O quê? Desculpa te interromper, mas qual livro? Parte 2 ou parte 1? Página 283. Tá, parte 1. 283, tá? Ah, não, parte 2. Hã? Parte 2. Não, já achei, obrigado. Gente, o livro é a parte 2, página 283. Parte 2, 283. Então, bora lá.
Então, os filósofos pré-socráticos, eles estão ali na Grécia, né, por volta do século 6 a.C. Como nós já sabemos, eles iniciam o que nós chamamos de filosofia grega, tá? Então, é uma filosofia que se diferencia da mitologia e das tragédias, tá bom? Pelo fato do objeto de conteúdo de investigação desses filósofos. Então, os filósofos pré-socráticos, eles têm uma preocupação. Qual é a preocupação deles, pessoal? Quem está com o livro aí na página 283, podem ver aí nesse tópico, o princípio de todas as coisas. Essa é a preocupação dos filósofos pré-socráticos, né? Então, com os filósofos pré-socráticos, nós temos aí essa preocupação. Identificar... Professor. Oi. Qual página? Página 283, parte 2 do livro. Ah, tá, parte 10. Então, os filósofos pré-socráticos, eles têm aí esse objetivo. Qual o objetivo? Identificar o princípio originário de todas as coisas. E aí, quando eles se iniciam com essa investigação, eles desenvolvem o que nós podemos chamar de cosmologia. Então, para vocês que estão com o livro aí, pessoal, nesse título que tem o princípio de todas as coisas, coloca entre parênteses aí de lápis, cosmologia, tá? Então, o que é a cosmologia pré-socrática, pessoal? É a tentativa de encontrar um princípio originário para tudo, que não seja um princípio tal como diziam os mitos, princípios relacionados a uma ideia do que vem a ser algo relacionado aos deuses, tá bom? Então, qual é o tipo de estudo que os pré-socráticos iniciam? Um estudo cosmológico, ou seja, identificar qual é o princípio originário de tudo que existe. E aí nós iremos ver que esses filósofos pré-socráticos dirão que o princípio de tudo vem a partir dos elementos da natureza. Então, esses filósofos pré-socráticos, eles têm também uma investigação sobre a natureza, a physis. Agora, presta atenção aqui comigo. A natureza que os filósofos pré-socráticos estão estudando é a natureza não como vocês entendem, por exemplo, quando estão estudando aí biologia, tá? Então, quando a gente falar em physis, natureza dos pré-socráticos, nós iremos entender a complexidade de seres que compõem a natureza. Nós, os bichos, as plantas e o mundo em si. Então, filósofos da natureza, filósofos da physis, é o desenvolvimento de um pensamento que tenta compreender aquilo que nós chamamos de natureza. Mas não é a natureza apenas no sentido das plantas, tá? É o mundo e tudo aquilo que constitui o mundo. Beleza? Alguma pergunta? Alguma Entendi. pergunta? Oi? Não entendi. O que você não entendeu? Pra ser sincero, eu comecei a voar aqui. Eu Tá, parei então na parte de... Então volta para o chão e eu vou explicar de novo. Olha só, vamos lá. Ok. Nós iniciaremos falando dos filósofos pré-socráticos. Quem são os filósofos pré-socráticos, pessoal? São grupos de pensadores que se desenvolvem na Grécia por volta do século VI. Então, esses filósofos pré-socráticos, eles vão tentar achar respostas para o princípio de tudo. Então, aí no livro de vocês tem um tópico assim, o princípio de todas as coisas. Quando você fala no princípio de todas as coisas, levando em consideração a filosofia pré-socrática, você faz um estudo daquilo que nós chamamos de cosmologia.
Então, o que é a cosmologia pré-socrática? A tentativa de encontrar um princípio originário para tudo que existe a partir dos próprios elementos da natureza. Então, os elementos da natureza serão aí os responsáveis por essa ideia daquilo que nós chamamos de natureza. Então, a natureza pré-socrática não é um entendimento apenas das árvores, do solo, não é isso. A natureza é o entendimento daquilo que me dá uma ideia, como, por exemplo, do ser humano e tudo aquilo que está dentro dessa natureza. Então, os filósofos pré-socráticos estão tentando atrás de encontrar o princípio originário de tudo. E qual é a grande diferença deles encontrarem respostas em relação às respostas da mitologia? É que as respostas da mitologia, elas são respostas fundamentadas naquilo que nós podemos chamar dos seres sobrenaturais, né? E aí, os filósofos pré-socráticos, eles vão iniciar um período que nós iremos chamar de racional. Por quê? Todas as respostas para explicar as coisas que existem se fundamentarão nesses critérios naturais com uma explicação de um viés racional. Então, tá vendo esse tópico lá em cima, onde está escrito assim, filósofos pré-socráticos? Sim ou não, no livro de vocês? Sim ou não, pessoal? Sim. Muito bem. Então, nesse tópico aí, vocês podem puxar uma seta e escrever assim, ó, passagem do mitos para o logos. No logos, vocês vão escrever razão. Então, com os filósofos pré-socráticos, você inicia-se um período chamado de racional. Essa racionalidade é representada pelo logos. E o que vem a ser uma ideia de logos? Algo onde existe um predomínio da razão, tá? Uma explicação argumentativa baseada na razão. Professor, Alguma você pode dúvida? repetir o que é para escrever? É um período racional, o quê? Não, lá naquela primeira parte lá, primeiro os filósofos pré-socráticos puxam uma setinha e escreve assim de lápis. Período de início da transição entre o mitos e o logos. Perdão, coloca assim, ó. Transição entre mitos... Aonde é isso? Me mostra aí seu livro, galera, na página 283. Tem um título assim, ó. Primeiros filósofos, os pré-socráticos. Aí você coloca assim, ó. Puxa uma setinha e coloca. Transição do mitos para o logos. Logos, lá no último parágrafo desse tópico aí, tem a definição do que vem a ser logos. Logos é o quê? A predominância de uma explicação argumentativa com predomínio da razão. Então, com os filósofos pré-socráticos, tem início o que nós chamamos de cosmologia e período de interpretação racional, não mais um período fundamentado na mitologia. Tranquilo? Beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Sim ou não? Beleza, beleza. Beleza. Tranquilo, muito bem. Aí, pessoal, a grande questão agora é a seguinte, ó. Esses filósofos pré-socráticos, eles representam aí o século 6 a.C. Esse período deles é chamado de cosmológico, tá? Ou seja, interpretar, buscar o princípio originário de tudo a partir dos elementos da natureza, certo? Muito bem. Vamos lá para a página 284 agora. Esses filósofos pré-socráticos, eles vão se diferenciar entre filósofos monistas e filósofos
pluralistas. Beleza? O que quer dizer a ideia de uma filosofia monista? Filosofia monista, pessoal, vai ser a filosofia pré-socrática desenvolvida por todos os filósofos que vão dizer que o princípio de tudo é apenas um único elemento. Então, olha aí, na página 284 do livro de vocês está escrito filósofos monistas. E quem são esses filósofos monistas da escola jônica? Outra informação importante. Os filósofos pré-socráticos, eles se dividiam em escolas que representavam, na maioria das vezes, a cidade da onde eles participavam, da cidade da onde eles eram. Então, na página 284 aí de vocês, tá vendo lá em cima um mapa? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Beleza. Então, depois vocês olhem com atenção esse mapa aí, que ele caracteriza as cidades da onde se desenvolvem, da onde estão presentes os filósofos pré-socráticos. Então, olha só, os primeiros filósofos pré-socráticos foram Tales, Anaximandro, Anaxímenes e Heráclito. Todos naturais da Jônia. São conhecidos como monistas. Por quê? Identificam apenas um único elemento constitutivo de todas as coisas. Então, o filósofo monista, ele vai dizer o seguinte, ó, o princípio de tudo é apenas um único elemento. Já os pluralistas, como o próprio nome já diz, ele vai dizer que o princípio de tudo são vários elementos. Beleza? Beleza? Alguma dúvida? Esses são Beleza, Cala a boca, Marcos. Alguma dúvida? esse aí ter vários, há mais de um princípio é dos pluralistas, né? Pluralistas, muito bem. Hoje nós vamos ver aí 4 filósofos, tá? Tales, Anaximandro, Anaxímenes e Pitágoras, galera. Agora volta lá para a página 283. No segundo parágrafo, tem uma palavrinha escrita doxografia. Estão vendo isso aí? Sim ou não? Sim ou não? Não. Muito bem. No segundo parágrafo da 283, nós temos a seguinte questão. Perdeu-se grande parte das obras dos primeiros filósofos, restando-nos apenas fragmentos e comentários feitos por pensadores posteriores, ou seja, pela doxografia. Então, presta atenção, pessoal. Muito do que foi escrito e produzido enquanto filosofia pré-socrática se perdeu. Restaram fragmentos, ou seja, ideias deles escritas, mas ideias que não têm muitas vezes uma conclusão, não têm muitas vezes uma sequência lógica. Então eram papiros, né, que se perderam, se queimaram e que sobraram apenas esses fragmentos. Então a filosofia pré-socrática, ela é fundamentada muito nisso que nós chamamos de doxografia. Ou seja, são os comentários de filósofos posteriores em relação a esses escritos que restaram dos pré-socráticos. Então, a maior parte de produção dos filósofos pré-socráticos existem em fragmentos. Fragmentos esses que, na maioria, não têm um encadeamento, uma sequência lógica. Então você tem aí a especulação, talvez, do que eles queriam dizer a partir da defesa de determinados princípios. Beleza? Então, olha só. Quem são
esses caras chamados, quem são essas pessoas responsáveis por produzir essa doxografia? Aristóteles, um cara chamado Simplício. Esses são os principais doxógrafos que interpretam aí o pensamento dos pré-socráticos. Então, por exemplo, nós temos a ideia lá do Tales de Mileto, ao falar que a água é o princípio de tudo. Então, o que o Tales quis dizer ao afirmar que a água era o princípio de tudo? O que ele quis dizer, nós só podemos compreender levando em consideração o que essa galera da doxografia interpretou em relação a essa possível afirmação de Tales de Mileto. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um slide que tem a referência de muitos dessas pessoas que fizeram a análise dos fragmentos desses filósofos, tá? Então, olha só, análise pré-socrática pela doxografia antiga, né? Então, olha só, nós temos aqui, por exemplo, Tales de Mileto e a ideia dele de que a água é o princípio de tudo. E aí, você vai ter várias possibilidades de interpretação do pensamento de Tales, como, por exemplo, o Aristóteles, né? Então, Aristóteles, ao se deparar com essa afirmação de Tales, ele chega a algumas conclusões. A primeira conclusão que ele chega é a seguinte: outros julgavam que a terra repousa sobre a água. Esta é a mais antiga doutrina por nós conhecida e teria sido defendida por Tales de Mileto. Mas além dessa afirmação de que a água é o princípio de tudo, você vai ter esse outro filósofo aqui que interpreta essa ideia de Tales de Mileto a partir do que está escrito aqui. Então, quem poderia ler para mim aí essa interpretação da teoria de Tales de Mileto a partir do que o Simplício tentou interpretar? Alguém poderia ler para mim aí? Alguém? Eu posso ler. Por favor. Esse primeiro, né? Sim. Entre os que afirmam um único princípio móvel, por Aristóteles, chamamos propriamente de físicos. Uns consideram-no limitado, dizem que a água é o princípio. As aparências sensíveis os conduziram a esta conclusão, porque aquilo que é quente necessita de umidade para viver, e o que é morte seca, todos os germes são úmidos, e todo alimento é cheio de suco. Ora é natural que cada coisa se nutra daquilo de que provém. A água é o princípio da natureza úmida, que mantém todas as coisas, e assim concluíram que a água é o princípio de tudo. Declararam que a terra repousa sobre a água. Muito bem. Então, aqui você tem essa ideia do Tales de Mileto a partir da interpretação desses outros filósofos posteriores ao Tales, né? Então, quais são as conclusões que eles chegam para que se possa entender o que o Tales quis dizer, né? Eles estavam dizendo justamente essa ideia de que a água ela está presente em tudo a partir dessa ideia daquilo que é úmido, né? De que o oposto da água, no caso, o seco, representaria a morte, e de que a água ela está presente em tudo que está à nossa volta. Então, percebam aí, pessoal, que para muitos filósofos pré-socráticos, essa ideia de que existe um princípio originário vindo da própria natureza é uma ideia muito, de certa maneira, ingênua quando nós comparamos, por exemplo, com a ideia de ciência que nós temos hoje, né? E que tenta aí responder às diferentes questões que existem. Então, aí nós temos algumas possíveis justificativas relacionadas à ideia de Tales de Mileto, a partir disso que nós chamamos de doxografia.
Então, lembrem-se, tudo aquilo que se tem em relação aos pré-socráticos existe em função da interpretação desses filósofos que interpretam a filosofia, o fragmento, né, do que sobrou desses filósofos, chamada de doxografia. Então, a doxografia, ela tem uma importante função no entendimento da filosofia pré-socrática. Dos filósofos pré-socráticos, por exemplo, você já vai ter um outro filósofo chamado Heráclito, que os fragmentos de texto dele já são mais, né? Ou seja, os fragmentos de texto do Heráclito se preservaram, né? Então você tem mais fragmentos de texto, por exemplo, de Heráclito, ao invés de outros pré-socráticos. Os filósofos pluralistas também, eles têm uma quantidade de fragmentos mais preservados em relação a esses primeiros filósofos aqui que nós estamos vendo. O outro filósofo pré-socrático aí que defendia um princípio, mas diferente de Tales, é o Anaximandro, né? Então, o Anaximandro dizia que o princípio de tudo é algo ilimitado. E por que o Anaximandro dizia isso, tá? Aí aqui nós temos a interpretação da doxografia. Tudo ou é princípio ou procede de um princípio. Ora, não há princípio do ilimitado. O que ele está dizendo? Gente, não há nada que crie esse princípio que gera todas as coisas. Então, Anaximandro, ele entendia que quando você fala que o princípio de algo é um elemento da natureza, esse princípio ele é limitado. Ele não tem condições de fazer com que tudo venha ser gerado a partir dele, porque ele já é algo que vem de uma outra coisa. Então, o que o Anaximandro pensou? Olha, eu tenho que pensar em um princípio em que ele mesmo não deriva de nada. Ele mesmo é capaz de ser autossuficiente, de criar todas as coisas, sem com que algo tenha criado ele. Por isso essa ideia dele falar aí que, tudo ou é princípio ou procede de um princípio. Ora, não há princípio ilimitado, pois se tivesse, seria limitado. Não há princípio do ilimitado, ou seja, não existe um princípio que crie o princípio do Anaximandro. No mais, por ser princípio, deve ser não criado ou inseparável, porque necessariamente tudo que é gerado chega a um fim. E há um fim a toda dissolução. Por isto, como dizemos, não tem princípio, mas ele próprio... Oi? Por isto, como dizemos, não tem princípio, mas ele próprio parece ser o princípio das outras coisas. Então, para Anaximandro, não há como existir um princípio de criar essa ideia do ilimitado. É o ilimitado que cria todas as coisas. E por que ele vai ser contrário aí, por exemplo, ao Tales de Mileto? Porque a água, ela seria um objeto que ele é criado. E ao ser criado, não tem como ele ter essa força capaz de dar origem às outras coisas. Anaximandro não explica a gênese pela mudança do elemento, mas pela separação dos contrários, em consequência do movimento eterno. Então, a outra característica aqui importante que esse filósofo fala em relação a essa ideia do Anaximandro, né? O ilimitado, o áperon, é algo eterno. Então, ele não tem aí uma característica de ser algo que venha a se deteriorar, venha a se exaurir no tempo. Beleza? Então, aqui, duas ideias aí já sendo trabalhadas a partir da ideia dos filósofos pré-socráticos. Percebam que eles estão fundamentando tudo a partir dos princípios naturais.
Não sei se vocês lembram, mas a gente trabalhou isso um pouco no 7º ano. Vocês lembram disso? Não, professor, não lembro nem do ano passado. Não Óbvio lembram? que não. Vocês não lembram disso? Do 7º ano, não. Não acredito. Vocês são tão Delícia. novos. Ó, eu já, assim, aquele negócio, né? Eu lembro de já ouvir falar, mas saber 100% não sei não. Ah, muito bem, mas de repente daqui a pouco vocês Nem começam... que eu almocei hoje. Você acha que eu vou Ah, 7º ano? fala sério, rapaz. Vocês são tão novos. Então, bora lá. Vamos para o próximo filósofo. O próximo filósofo é o Anaxímenes. E qual é a ideia aí do Anaxímenes, pessoal? O ar é o princípio de tudo. Como nossa alma, que é ar, nos governa e sustém, assim também o sopro e o ar abraçam todo o cosmos, né? E aí, mais uma interpretação em relação a essa ideia do que disse o Anaxímenes. Alguém pode ler aí, por favor? Essa ideia aqui? Eu posso ler, professor? Eu posso ler? Lê aí, por favor. É o que tá em amarelo, né? Isso. Anaxímenes... é esse mesmo, né? Anaxímenes, tá. Companheiro de Anaximandro afirma como este uma única matéria ilimitada como princípio, não indeterminada, como Anaximandro, mas determinada, chamando-a de ar. Diferencia-se pela rarefação ou pela condensação segundo a substância. Muito bem. Então, olha só, o Anaxímenes, ele já dá uma característica aí, dizendo que o princípio é o ar, e que esse ar, ele é capaz de se diferenciar por meio de um movimento próprio dele, né? Ou seja, por meio de um processo de transformação do próprio ar, né? Rarefação e condensação. Então, percebam aqui o seguinte, pessoal, que Tales e Anaxímenes, eles fundamentam a ideia deles em um princípio capaz de muitas vezes se transformar. E nesse processo de transformação, fazer com que outras coisas surjam. A questão aqui é a seguinte, que o Anaximandro, ele vai questionar essa ideia porque ele fala, se o princípio já se modifica, é porque ele não tem condições de ser um princípio. Porque ao se modificar, ele meio que já demonstra uma certa fraqueza, né? Fraqueza no sentido de perder a sua característica. Então, essa perda de característica, de tornar ser outra coisa, para o Anaximandro, dificulta a ideia de se dizer sobre um princípio originário de tudo. Mas percebam o seguinte, o que eles estão discordando entre si não quer com isso mostrar que eles estão meio que errados. Eles estão discordando no que corresponde ao que de fato possa ser caracterizado como um princípio. Então, dentro dos filósofos monistas, você vai ter uma discussão relacionada à capacidade de algo ser o princípio de alguma coisa a partir da sua constituição, a partir da sua essência, a partir daquilo que ele é. Então, Anaxímenes e Tales não estavam tão presos como Anaximandro em relação a esse processo de transformação desse princípio. Se o princípio se transforma, se ele tem um movimento, se ele tem condições de, nesse desenvolvimento, nesse processo de transformação, dar origem a outra coisa, pouco importa. Eu quero saber aqui se ele tem condições de dar origem a outras coisas. Já Anaximandro, ele é mais crítico no sentido de falar, se o princípio dá origem às coisas, ele não pode se dissolver em outras coisas, porque assim ele deixa de ser princípio. Por isso que para o Anaximandro, a ideia de algo ilimitado e eterno que não é gerado a partir de uma outra substância. Então, para o Anaximandro, o princípio ele tem uma essência determinada. Ele não se modifica.
Beleza? Então, aqui é interessante a gente perceber que, mesmo defendendo a possibilidade de um princípio originário de tudo, vocês percebem que entre os próprios filósofos há uma certa discordância, né? Um certo debate em relação ao que vem a ser um princípio capaz de fazer com que as coisas existam da forma que existem. Beleza? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Por mim tá entendível. Tá entendível? Tá dando pra entrar na mente. Beleza. Aí agora vamos para o próximo filósofo pré-socrático. E esse filósofo pré-socrático, ele vai trazer uma novidade. Qual a novidade que ele vai trazer, pessoal? Ele vai fazer o seguinte: é um dos primeiros pré-socráticos que vai estar, além de defender a ideia de um princípio originário, ele vai começar a debater em relação a um assunto relacionado à possibilidade da existência ou não da alma humana. E se existe uma alma humana, o que ocorre com essa alma após a morte? Então, quem é esse filósofo, pessoal? Pitágoras. Então, o Pitágoras, ele não estava apenas preocupado em desenvolver uma cosmologia. Ele estava preocupado também em entender questões relacionadas ao que é o homem, né? Ou seja, o que constitui nós seres humanos, tá bom? Então, o Pitágoras, ele é um dos filósofos pré-socráticos aí que não se ocupa apenas em querer entender essa questão relacionada ao que nós chamamos de cosmologia. Beleza? Vamos lá. E aí, vamos ver um pouco sobre o que fala a filosofia pitagórica. Pitágoras, os números são princípio de tudo. Na filosofia de Pitágoras, além da questão filosófica sobre o princípio, encontra-se também uma filosofia com ênfase na questão acerca da alma, né? Então, Pitágoras ele se divide aí em relação a essas duas questões: princípio cosmológico e a alma humana. E aqui, galera, vamos entender um pouco mais sobre a filosofia de Pitágoras a partir da análise desse filósofo. O que Pitágoras dizia aos seus discípulos, ninguém pode saber com segurança, pois o silêncio era casual entre eles. Contudo, eram especialmente conhecidas, conforme a opinião de todas, as seguintes doutrinas. Ou seja, o que é de essencial na filosofia pitagórica? Somente a cosmologia? Eu já falei aqui para vocês que não. Então, o Empédocles, que também é um filósofo pré-socrático, mas um filósofo pré-socrático mais tardio, né? Ele fala o seguinte: em Pitágoras nós podemos encontrar o tema sobre a imortalidade da alma. E o que isso quer dizer? Que a alma transmigra de uma a outra espécie humana. Que dentro de certos períodos, o que já aconteceu uma vez, torna a acontecer. E nada é novo. Então, para o Empédocles, esses são os 3 principais tópicos que são abordados, trabalhados na filosofia do Pitágoras, para além da ideia da cosmologia. Mas voltando para a ideia da cosmologia, o que o Pitágoras quis dizer ao afirmar aí, por exemplo, que os números são princípios, é o princípio de tudo? Vamos aqui para essa análise do Aristóteles. Os assim chamados pitagóricos, tendo se dedicado às matemáticas, foram os primeiros a fazê-las progredir. Dominando-as, chegaram à convicção de que o princípio da matemática é o princípio de todas as coisas. Então, os números são princípios de tudo porque derivam dessa ideia da matemática. E por que os números, na concepção do Pitágoras, são princípios de tudo? E aí, o Aristóteles interpreta:
supuseram, no caso os pitagóricos, que os elementos dos números são os elementos de todas as coisas e que todo o universo é harmonia e número. E recolheram e ordenaram todas as concordâncias que encontraram nos números e harmonias com as manifestações e partes do universo, assim como a ordem total. Então, aqui para o Aristóteles, Pitágoras e os seus discípulos trabalhavam na ideia de que o número era o princípio de tudo, porque ao observar a realidade, eles percebiam que a realidade poderia ser traduzida em número, a partir de quantificação, a partir de formas geométricas que o mundo representa, e também a partir da ideia de harmonia. Então, os números representam essa harmonia que muitas vezes pode ser constatada na realidade. Beleza? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não. E voltando aqui um pouco a essa ideia aí do Pitágoras, né? De que do estudo em relação à alma humana. Esse outro cara aqui, Xenofonte, ao analisar o pensamento do Pitágoras, ele conclui que esse estudo da alma do Pitágoras tem a ver com algo que certa vez aconteceu com o Pitágoras. E o que aconteceu? Qual é a história que se passava em relação a um fato da vida do Pitágoras que reforça aí a ideia da defesa, né, do estudo relacionado a essa questão da alma humana? E conta-se que passava Pitágoras. Ao ser castigado um pequeno cão, sentiu piedade e pronunciou as seguintes palavras: para de bater, pois é a alma de um amigo meu que conheci ao ouvir os seus gemidos. Então, para Pitágoras, essa questão da alma humana, ela é também objeto de estudo relacionado ao desenvolvimento de sua filosofia. Então, ele não está preocupado apenas na cosmologia, mas ele está preocupado aí também com um tema relacionado à alma humana. E ao falar, por exemplo, que a alma humana ela pode ocupar outros corpos de ser vivo, ele desenvolve a ideia daquilo que lá na antiguidade é conhecido como transmigração da alma, tá? Então, por exemplo, o Platão, ele tem um escrito chamado Mênon, em que ele fala também muito dessa questão da alma do ser humano. E volta muito nessa questão já trabalhada aqui do Pitágoras sobre a transmigração da alma. Beleza? Alguma pergunta? Nenhuma. Nenhuma? Muito bem. Olha só, presta atenção aqui, ó. Na próxima aula, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão ler aí os filósofos pluralistas, tá bom? Então é para ler Empédocles, Anaxágoras e Leucipo. Nós vamos deixar Heráclito e Parmênides para depois, que Heráclito e Parmênides tem um debate muito importante e que é o desdobramento de muitos assuntos na própria filosofia posteriormente. Beleza? Beleza? Pra ler o quê? Tranquilo? É pra ler o quê, Marcos? O dever de casa, vocês vão ler filósofos pluralistas, Empédocles, Anaxágoras e Leucipo. Só esses daí. É para ler para a próxima aula. Beleza? Ok. Então é isso. Abraço para vocês. Bye, bye. Tchau, Marcos. Seu lindo, seu Falou, gostoso. Tchau, Marcos.